Boa tarde, meus alunos. Hoje é aula de ciência e o nosso conteúdo está na página 41, 42, 43, 45, vai até a 46, 41 a 46, o nosso conteúdo da aula de hoje. Se não der tempo da gente falar sobre tudo, vamos deixar para a próxima aula. Mas antes de começar a falar sobre o assunto, sobre o conteúdo, eu quero que vocês observem o que está aqui em cima da bancada e preste atenção para esta experiência. Nós temos um recipiente de vidro, uma vela com chamas, uma vela acesa. Então, veja bem, não vão fazer essa experiência sem o auxílio de um adulto, por favor. Então, veja só. O que é que nós temos na vela? A vela nós temos um pavio, nós temos uma chama e temos a parafina, E líquido, água. Então, veja só. Eu vou pegar esse recipiente e vou colocar a vela dentro. Aí, o que vocês acham que vai acontecer com a vela? Então, vamos lá. Vamos ver, vocês vão observar e depois a gente faz algumas... A gente vê a observação, vê o que aconteceu. Muito bem, como vocês puderam ver, a chama apagou. Agora, minha pergunta é, o que realmente aconteceu? Então, sobre esse assunto que nós vamos dar o início da nossa aula. Vejam bem, nós vamos falar sobre reações químicas. Reações químicas. Mas não deixem de comentar aí por que a vela apagou, tá bom? Bom, em uma equação, o estado físico em que as substâncias se encontram também deve ser representado. Vamos voltar ao exemplo anterior. Aqui nós temos o carbono, veja que coloquei um S aqui, e o O2, um G. O CO2, o gás carbono, um G. Bom, aqui ela está indicando que o carbono está no seu estado sólido. E esse G está indicando que o O2 aqui, o oxigênio, está no seu estado gasoso, está em forma de gás. Tá? Gasoso. E aqui também, estado gasoso. Certo? Bom, também se fosse outra reação, em outras transformações químicas, se fosse no estado líquido, era representado por L. Se essa reação estivesse ocorrendo em um meio aquoso, usaria AG, para identificar que era no meio aquoso, tá? Perfeito? Vamos ver essa reação química aqui, que tem como produto a água, Temos como produto a água. Do que formou a água? Olha, nós temos, se a gente for observar aqui, a água é formada de hidrogênio e oxigênio. Bom, mas nessa formação aqui, nós temos esse 2 aqui, esse coeficiente 2. Esse 2, ele representa quantidade de átomos da molécula do gás hidrogênio, quantidade de átomos. Então aqui nós temos 2 átomos de hidrogênio, indica que nós temos 2 átomos de hidrogênio, tá? Está de forma gasosa,
Bom, vamos ver agora, vamos observar agora um exemplo de reação química que tem como produto a água. Produto dessa reação é a água. Olha só. A água é formada de hidrogênio e oxigênio. E aqui nós temos formação da água, que gasoso e água líquida. Então, eu quero que vocês prestem atenção para esse coeficiente aqui, ó. Nós temos esse coeficiente aqui, ó. Coeficiente. Esse coeficiente, ele indica a quantidade de átomos ou a quantidade de moléculas que está participando da reação química. Então, aqui são 2 moléculas de hidrogênio gasosa mais uma molécula de oxigênio gasoso, né, que formou 2 moléculas de água líquida. Então, esse gás, eu queria mostrar aqui que além dos outros exemplos, nós temos também esse exemplo que pode vir com o coeficiente 2. Vamos retomar agora ao exemplo da vela. Ó, veja a reação química que representa a queima da parafina. A parafina ela é formada por 22 carbono, uma molécula de parafina. 22 átomos de carbono, mais 46 átomos de hidrogênio. Isso aqui é a parafina. Muito bem. Agora nós temos aqui o oxigênio. Então a parafina se juntou com o oxigênio e formou gás carbônico mais água. Olha só. Mas foram preciso, nesta reação aqui, foi preciso 2 moléculas. Ó, o coeficiente 2 aqui, ó. Está indicando que foi preciso 2 moléculas de parafina mais 67 moléculas de oxigênio, que formou 44 moléculas de gás carbônico, mais 46 moléculas de água. Tá? Deu para entender aí as reações químicas, como ela acontece. Muito bem. Bom, agora vocês vão fazer a leitura na página 43 do livro didático, lá na seção Entre Contextos, né, também aqui, que vai falar sobre reações químicas no ambiente. Bom, existem reações químicas que são benéficas para a vida na Terra e outra ameaçam nossa existência. Vou dar um exemplo aqui. Aqui o texto vai tratar desse exemplo. Ó, nós temos a camada de ozônio. A camada de ozônio ela é destruída na atmosfera superior pela radiação ultravioleta do Sol. Mas essa destruição é uma reação natural, equilibrada, né? É assim, cada molécula de ozônio que é destruída vai formar 2 moléculas de oxigênio e um oxigênio livre, que lá na frente eles se juntam e formam ozônio novamente. O ozônio protege a Terra dos raios ultravioleta do Sol. Mas o que está acontecendo? A produção de poluentes, aqueles que são controlados pelo Protocolo de Montreal, esses poluentes eles estão destruindo a camada de ozônio, porque está acelerando
essa transformação. O que ocorre? Os poluentes, né, os CF6, os CTC, o HCF, HCFC, HCFG e outros, eles são produzidos e vão diretamente para a camada superior. E lá, os raios, com a reação dos raios solares, né? A reação química dos raios solares, o que é que acontece? Eles são destruídos. E os F6 são praticamente cloro e oxigênio. Então, as partículas de cloro se desfazem e entram lá na camada de ozônio e vão acelerando o processo, né, natural. Depois que vocês lerem o texto, né, em seguida eu vou explicar graficamente para vocês, tá bom? Deixa eu tentar explicar aqui o que acontece. Leitura do texto, acontece mais isso, praticamente isso aqui. Nós temos o ozônio, uma molécula de ozônio é formada por 3 átomos de oxigênio. Então, é o O3. Se escreve assim, O3. 3 átomos de oxigênio. Nós temos aqui os 3 átomos no espaço. Como formou esses 3 átomos? Ora, nós temos o oxigênio livre no espaço e nós temos em molécula, né? Ou seja, 2 oxigênio uma molécula, e também temos um átomo de oxigênio também livre. Então eles se juntam automaticamente e formam O3. Mas aí a camada de raios ultravioleta do Sol parte e destrói esse ozônio. Destrói. Aí veja que separa bem aqui, ó, tira um átomo e fica uma molécula. Aí esse átomo segue livre até encontrar outra molécula. Se juntou com essa outra molécula de oxigênio, né, e forma o ozônio novamente. Essa molécula, né, que se separou daqui, automaticamente se junta com outro oxigênio, com um átomo de oxigênio e forma o ozônio novamente. O Sol aí forma um círculo. Os raios ultravioleta do Sol tornam a destruir, mas eles tornam a se reconstruir automaticamente, né? Isso daqui acontece simultâneo, lá na camada superior, né? Na estratosfera superior. Então isso daqui é uma reação equilibrada, que não traz dano. Que não traz dano para a Terra. Mas nós temos aqui os poluentes, o clorofluorcarboneto, o hidroclorofluorcarboneto, o tetracloreto de carbono, o brometo de metila. Então nós temos aqui uma molécula aqui desses poluentes. O que acontece? Os raios ultravioleta do Sol bate neles e separa um cloro. Esse cloro, por sua vez, interfere na camada de ozônio. Ele vai lá e separa um oxigênio, e se liga com esse oxigênio. Aí segue. Olha, veja como ficou o círculo. Em vez de ficar só um oxigênio, não, ficou um cloro e um oxigênio. Esse cloro e esse oxigênio segue, né? Aí lá na frente encontra oxigênio livre, oxigênio livre. Esse oxigênio interfere, separa aqui e se ligam, né? E se ligam, eles interferem e se ligam.
Aí eles dois lá na frente ele se liga com o cloro de novo, se liga com o cloro de novo, forma essa molécula aqui, 2 oxigênio e 1 cloro, e segue. Lá na frente esse cloro vai encontrar a camada de ozônio, a camada o cloro vai interferir, vai se ligar com outro oxigênio e vai seguir no círculo. O que chama a atenção aqui é o seguinte, que nós já temos uma reação equilibrada acontecendo. Aí vem mais outro poluente e provoca outra reação, ou seja, fica acontecendo 2 reações ao mesmo tempo. Isso acelera a destruição do ozônio, né? Então leva mais tempo para ele se reconstruir. E esse espaço de tempo é justamente o que os raios ultravioleta do Sol precisam para atravessar e chegar até o nosso planeta, né? Terra, com toda a sua força. E assim nos prejudicar. Ficou claro? Deu para entender como os poluentes interferem? É dessa forma. Muito obrigado.